Olá, eu sou a pastora Donizete Pessoa, da Segunda Igreja Quadrangular de Correia Pinto, e hoje estou aqui com mais uma irmã para ouvirmos o que o Senhor Jesus faz na vida das pessoas, o que o Senhor Jesus fez na vida dela, como Jesus modifica, melhora, né? Ele melhora a nossa vida no sentido geral. Então, irmã, para nós começarmos, eu quero que você diga teu nome completo, tua idade, tua profissão. Meu nome é Leonilce de Oliveira Lima, 52 anos, professora. E agora você vai nos contar o que o Senhor Jesus fez na tua vida, o que Ele mudou, se melhorou depois que você conheceu Ele, o que aconteceu com você. Assim, eu vou resumir, né? Porque o que aconteceu na minha vida, assim, se eu for contar tudo, né, nós vamos ficar aqui muito tempo. Porque Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Mas uma das maiores, né, que eu fiz um propósito de contar, para onde eu for passar, eu contar esse testemunho na minha vida, foi a cura da minha depressão. Assim, quando eu era nova, eu tive um menino, né, de um relacionamento que não deu certo. E assim, ele nasceu com saúde, até os 5 anos. Ele estava perfeito, bom. Só que daí ele começou com uma dor nas costas e foi atestado que ele estava com leucemia. Aquilo me tirou o chão e me fez a pior pessoa do mundo. Porque ele era meu único filho. Meus pais me ajudavam a cuidar dele. Como não deu certo o meu relacionamento, então meus pais ajudavam a cuidar dele. E eu já era batizada na Quadrangular com a irmã Vitalina, que hoje ela não está mais entre nós, né? Só que eu não era assim firme. Como é que eu posso dizer, pastor? Eu era mais ou menos. Você frequentava a igreja? Frequentava. E então eu acreditava em Deus, porque Deus já havia me mostrado, assim, eu já havia feito uma corrente naquele tempo no rádio, da cadeia da prece. E Deus já tinha me mostrado, assim, que Ele podia curar. Então, mesmo assim, foi um baque muito grande na minha vida. Mas assim, eu pedi força para Deus, né? Deus me deu força, a gente levou ele para Curitiba, né? Ele fez tratamento lá em Curitiba, 5 anos, fazendo tratamento. Passou por tudo, quimioterapia, radioterapia. Mas a doença voltou com 9 anos. Só para nós identificarmos, para quem está nos assistindo, leucemia, então, Leucemia. É câncer no sangue? É. Só que a leucemia dele não era de transplante e nem não era assim de dizer de maus cuidados, né? Que falo que tem uma leucemia aqui porque não cuida da anemia. Ele sempre foi muito bem cuidado pelos meus pais, que era o primeiro neto naquela época. E eu cuidava muito, muito dele, assim. A gente, na verdade, cuidava até demais. Então ele apareceu de repente. Ele fazia tratamento com a equipe de médico, eles não explicavam por que tinha acontecido isso. E sempre assim, eu confiava assim, em Deus, eu dizia que Deus me desse força para mim, né, ficar do lado dele, passar tudo que a gente passou, né, no Hospital das Clínicas. E eu sempre pedia para Deus, se um dia Deus levasse o meu filho, que Deus me desse força para me suportar isso. Daí, como eu falei, né, com 9 anos voltou e ele foi para a UTI. A gente foi para Curitiba, que meus pais chegaram uma época até morar em Curitiba. E eu trabalhava aqui, né, eu ia lá, ficava um tempo. E daí ele foi para a UTI. Daí a médica disse, a gente já fez tudo que tinha para fazer. Se você crê em Deus, agora você entregue para Ele. E eu naquela noite, assim, eu conversava muito com ele. Daí eu disse assim, naquela noite assim, eu disse, filho, a mãe queria estar no teu lugar. A mãe não queria que você passasse tudo isso. Ele só mais ou menos assim me respondeu de mãe, não era para a mãe passar. Eu acredito assim que Deus já estava usando ele, me preparando já. E aconteça o que acontecer, mãe,
Eu te amo mais que tudo este mundo. Ele foi as últimas palavras que ele me falou. Daí eu saí do hospital porque a gente não ficava à noite. Daí eu fui falando com Deus. Disse, Senhor, está doendo muito no coração. Muito. Mas eu te entrego meu filho nas tuas mãos. E que o Senhor faça a sua vontade e não a minha. Meu filho está nas tuas mãos. Só me dê força para mim resistir. Naquela noite eu entreguei ele nas mãos de Deus. E quando eu cheguei de manhã, que eu cheguei na UTI, meu filho já não estava mais lá. Isso aí começou a acontecer coisas na minha vida sobrenatural. Eu sei que muita gente não vai acreditar, vai achar que é coisa da minha cabeça. Independente de se acreditar ou não, isso aconteceu na minha vida. Quando eu cheguei naquele quarto, que ele já não estava mais, a princípio eu fiquei um pouco revoltada. A enfermeira veio para me explicar. Disse que a psicóloga já estaria falando comigo. Que eles foram obrigados já a retirar ele porque teria outros esperando. Daí eu um pouco fiquei revoltada. Digo, eu quero saber por que tiraram meu filho se ele não está aqui. Mas você pode ir ao encontro do teu filho. Eles foram uma equipe muito boa, eu não tenho o que reclamar, eles trataram muito bem nós, nosso filho, lá no Hospital das Clínicas. Eu sei que esse vídeo vai em muitos lugares. E se alguém que está lá ou passou por lá, sabe que lá é um bom tratamento. Eles fizeram de tudo. Um bom hospital. Um bom hospital. E eu fui naquele corredor e a psicóloga do meu lado. Eu falei para ela assim, eu quero ficar sozinha. Ela só mostrou onde é que era o caminho e eu fui. Foi assim, surpreendente o que eu senti nessa hora. O meu ombro esquerdo estava pesado. E quando eu estava caminhando, eu senti que tinha alguém do meu lado. Porque muitas vezes a gente pensa nesses momentos difíceis que Deus não está do lado da gente. Porque eu falava, aonde tu está? Tu me abandonou, Deus? Aonde que tu está que meu filho se foi? E eu senti a mão forte dele no meu ombro. E disse, Senhor, então você está aqui do meu lado, então me dê força para eu suportar tudo que eu vou passar agora. Porque o Senhor sabe o tanto que eu amava o meu filho. O Senhor sabe o tanto que eu amava o meu filho. Daí cheguei lá, ele estava deitado. Eu acho que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Daí o pai chegou assim e disse, naquela época o pai estava vivo. Filha, eu já volto. Eu vou lá preparar para ir. Fique com o homem, né, o seu Raulino, que aquele tempo era ele que ia, né, da funerária, né? Ele era motorista. Daí ele olhou para mim e disse assim, quer que eu vista ele? Eu digo, não. Eu não sei de onde é que eu tirei forças, claro que foi de Deus. Hoje eu entendo. Certeza foi. Eu vesti ele, arrumei ele e disse, filho, a mãe não vai te abandonar nem neste momento. A mãe vai te vestir como a mãe te vestia. A mãe vai ficar até o fim com você. E foi o que aconteceu. A mãe não chegou a ver ele porque a mãe passou a desmaiar e já ficou no quarto. Tua mãe. Que a mãe tinha ele como filho. E eu fiquei com ele até o último momento. E ele se foi. Daí, aquela dor era muito grande. Aquela dor era muito grande. Eu pensava sempre, eu nunca mais vou ouvir a voz do meu filho. Nem ver ele correr pelos campos. Nem ver mais o seu cabelo enroladinho. De como é que eu vou suportar agora? Aí comecei a passar por momentos difíceis. Muito difícil. Muito. Eu não desejo
isso para ninguém. Para mãe nenhuma passar por isso. Porque essa dor, ela é muito grande. E daí eu comecei a cair em depressão. Comecei a pedir licença do meu serviço. Não queria trabalhar. Daí é onde primeiro tentativa do inimigo tirar minha vida. O inimigo veio uma noite no meu quarto e disse: se mate. Só pegar a faca. Você não vai conseguir mais viver. Como é que você vai levantar no outro dia? Teu menino não está mais aí. Apareceu. Uma imagem escura. Falando. Essa foi a primeira vez. Daí eu disse para ele. Eu só fiquei pensando sem dormir. No outro dia, as irmãs da quadrangular vieram orar por mim. Naquela época só tinha lá na igreja lá de cima. Não sei quem pediu. Era ali orar. Eu acho que naquele momento Deus começou aquela batalha espiritual. E eu muito fraca mesmo. Né? Todo mundo dizia, mas quando que você vai reagir, sendo que a tua mãe também está doente? Quando você vai sair desse quarto, você vai trabalhar? Eu disse, não vou mais trabalhar, eu não vou mais viver. Foi na outra noite que ele veio de novo. Então toma remédio. É mais fácil, você tem medo da faca, tome remédio. Porque não adianta, o teu filho não vai voltar mais. Daí, só que as irmãs já tinham orado por mim. Daí eu comecei a pensar, não, eu não posso aceitar isso na minha vida. Não posso. Daí no outro dia eu disse, mãe, eu tomei uma decisão. Daí a mãe disse assim, a gente também já tinha conversado sobre isso. E eu fui embora para Balneário Camboriú. Você tem que ir embora mesmo, porque aqui não tem condições de você ficar. Daí eu pedi minha licença de vencimento, fui embora para Balneário Camboriú. Só que daí lá eu comecei a frequentar a igreja de novo também, não muito firme também, né? Eu sentia sempre um vazio dentro de mim. Tinha momentos que eu tinha aquela tristeza. Eu dizia, meu Deus, eu preciso de um renovo. Então eu comecei em várias igrejas. E em várias igrejas, sim. Mas não... Enchia o vazio. Não. Então sempre eu andava triste, aborrecida. E assim, foi uns momentos assim bem difíceis. Até que o Saulo, hoje meu esposo, apareceu na minha vida. Meu amigo, meu companheiro. Começou nós começamos como amigo, né? Ele era da Assembleia, a gente começou a conversar e depois a gente resolveu, né, casar. Ele me ajudou a superar um pouco dessa... Mas sempre, né, aqueles momentos de desespero que eu tinha. Esquecia por alguns momentos, Daqui a mas pouco, a dor não saía. não. Se eu vi uma criança da idade dele, pronto. Já era para estar chorando. Eu acho que eu não tinha mais lágrimas para chorar. Parece que tinha. Se de repente eu vi um rapaz que seria parecido com ele, também eu chorava bastante. E o Saulo foi um companheiro muito compreensivo. Ele me dava conselho, ele me ajudava. E daí, só que ele também não achava assim muito certo eu andasse nas igrejas, né? Ele dizia, mas você foi batizada, sendo que ele não era ainda da quadrangular, você foi batizada, quem sabe você volta ali, né? E continua. Voltei assim para a igreja lá da quadrangular, né? E eu chorava muito. Daí a pastora de lá disse assim, irmã, meu Deus, como a irmã chora. A irmã chora muito. Daí eu me abri com a irmã. Ela disse, nossa, mas você tem que orar, pedir para Deus tirar isso de você, porque como é que você vai viver? E daí eu disse para ela, não é fácil. Daí ela começou a orar por mim, eles começaram a orar por mim, né? Daí eu disse assim, Deus tem que fazer algo na minha vida, vou dizer para ela. Porque eu não... Cada dia está ficando pior.
Daí eu tenho Você certeza. procurou ajuda médica para depressão? Procurei. Eles me deram medicamento, eu tomava o medicamento, enquanto estava tomando estava bem, de repente parava. Ficava às vezes pior, mais irritada. Então foi uma luta, assim. Então comecei assim, tomava, daqui a pouco parava e ficava daquele jeito. Não adiantava. Medicamento pode até ajudar, não vou dizer que a gente não tem que procurar médico, mas para mim não resolveu. Daí eu comecei assim, a me envolver um pouco assim, na igreja, assim, com as crianças. Ele sempre me convidava, dizendo, não estou preparada. Daí o pastor sempre dizia, mas quando que a irmã vai ter preparada? Já faz alguns anos que a irmã está aqui, eu vejo que a irmã sempre está aqui. E eu dizia, não, mas a mim, no momento ainda, eu não sei por que Deus tirou meu filho, eu não estou preparado. Daí começaram a orar, né? Você chegou a culpar Deus, irmã? Cheguei. Porque eu sabia que Deus poderia ter curado ele. Isso aqui, o inimigo sabe o nosso ponto fraco. Isso que eu tinha na minha mente, que ele podia ter curado meu filho. Porque, como eu disse, eu fiz uma corrente no rádio, a cadeia da prece, e fui curada das vistas. Então ele podia ter curado meu filho. Né? E eu achei que ele não fez isso, que eu tinha feito alguma coisa tão errada assim que ele não fez. E daí, a pastora de lá disse assim, vocês são casados, né? Vou orar por vocês, para que Deus faça alguma coisa na vida de vocês. Daí eu senti assim que Deus ia me dar mais um filho, ou uma filha. Quando a pastora fez a oração, eu senti que Deus ia me dar um filho, uma filha. Só que daí eu fui no médico, os médicos diziam que não. Não podia? Não. Daí o Saulo foi fazer exame, não dava nada, só que não ia mais ter filho. Daí eu fui orando, fui buscando, não, mas eu quero uma resposta de Deus. Se realmente foi da vontade de Deus, eu entreguei ele para Deus, de levar meu filho, e Deus me deu a resposta. E naquele momento, eu senti assim, que Deus tinha me dado a minha filha. Senti que Deus tinha me dado a minha filha. E eu sabia que era uma filha, mulher, que ia ser minha companheira, que é minha companheira até hoje, que ia me ajudar a superar isso, porque filho nenhum substitui o outro. Apenas ajuda. Porque aquela dor que eu sinto, aquela saudade, ela tem, só que agora eu sei conviver com ela. Deus me mostrou como conviver com ela. Daí, assim, quando eu fiquei grávida da minha filha, assim, eu tive algumas dificuldades. Daí o médico me acompanhava e dizia, você que sabe, qualquer coisa, porque a tua gravidez não está indo bem, você que sabe, a gente pode até agora estar no início, qualquer coisa se for de risco. Não, eu disse para ele, foi Deus que me deu a minha filha. Eu vou até o fim. Daí eu fui, com 7 meses eu fui para o hospital, né, para segurar. Mas tudo aquilo, não, sabe, eu tinha assim aquela fé que não, Deus me mostrou, não vai ter nada, não vai dar tudo certo. Tanto é que ela veio bem antes, né, do prazo, era para dia 3, ela veio dia 2. Aí a minha filha veio, assim, foi aquela alegria, mas veio a depressão mais forte ainda. Veio bem mais forte. Tipo uma depressão pós-parto. O que aconteceu? Eu me lembrei todos os momentos que eu tive meu filho. Me lembrei do momento que eu tive ele, que eu vi ele. Como foi o dia do nascimento dele. Como ele era pequeno. Tudo veio na minha memória. Aí eu fiquei... Aí eu vi que eu não ia aguentar. Eu vi assim que dessa vez. E o Saulo firme, a mãe dizia, minha filha, a gente liga para você, o Saulo diz, ela ainda não melhorou. Eu não sei mais o que eu faço. Mas estou orando, as irmãs estão orando. Ela ainda não melhorou. Me isolei de novo. Assim, não queria, ele me ajudava a cuidar da minha filha, mas eu não tinha força para cuidar dela. Começou a me dar uma anemia muito forte. Mais um momento o inimigo veio de novo falar comigo. E foi forte. Daí ele veio em forma de um animal na porta, agarrado.
tipo aqueles agarradinhos. Ele veio na porta agarrado. Daí ele disse assim, por que você não se mata? Como você pode servir um Deus que tirou teu filho? Como você pode fazer isso? Você não vai viver mais. Você não vai viver mais. E olha aí, ele mostra assim para a porta. Veio uma figura parecido com meu filho, porque não é. Não pense que os mortos voltam, eles não voltam mais. O inimigo usa. Se tem gente que viu alguma coisa, com certeza não é a pessoa. Porque eu conheço meu filho. Quando eu vi aquela imagem me chamando, eu olhei e disse assim, ele não é meu filho. Eu respondi ele nessa hora. Ele não é meu filho. Ele está te chamando. Daí naquele momento eu levantei e disse, eu te expulso da minha vida em nome de Jesus. E não quero mais que você venha me perturbar. Porque eu sirvo Deus. E Deus vai restaurar. Deus vai mudar a minha vida. Eu sirvo Ele. Daí ele se transformou numa fumaça e saiu. Daí comecei a fazer uma corrente. Fiz um propósito na igreja. As irmãs também iam lá orar por mim. Fiz um propósito de que o Senhor me curasse de vez dessa depressão. Que o Senhor falasse comigo. Né? E daí veio uma irmã fazer uma campanha. Né? Começou a dar um testemunho lá. A dizer que ela tinha a filha dela que estava doente e foi curada. Daí eu olhei para ela e disse assim, meu Deus, mas por que ela foi curada e meu filho não? A dúvida. Voltou a dúvida. Por quê? Daí eu disse, por que aconteceu isso comigo? Daí ela veio orar por nós, porque ela colocou a mão. Eu acho que foi um momento assim que Deus estendeu a mão para mim, de vez, e me tirou do fundo do poço. Eu acho que foi um momento assim que Deus me transformou de vez, que Deus me renovou. Através daquela irmã, ela colocou a mão assim, eu caí assim, em sono. E naquele sono, assim, quando eu voltei, ela disse, você falou para Deus por quê? Deus te curou da minha filha. Deus vai te restaurar. Deus vai te renovar. E você entregou o teu filho para Deus. Foi a vontade dele. E essa dor que você sente, ele vai curar essa dor do teu coração. E tem coisa, como a pastora também já falou, né, em algumas pregações, tem coisas que não é para a gente saber. Por que Deus fez de tal jeito, né, de tal maneira. De Deus, às vezes a gente não entende. Então a gente tem que orar, né, entregar a nossa vida na mão dele, que ele vai nos dar força. Porque naquele momento que eu voltei assim, eu comecei a me dar uma força assim, de onde eu não tinha assim. Eu comecei a sentir que eu estava diferente. Comecei a sentir assim, Deus curou. Naquele momento assim, eu senti assim que eu estava diferente. Como eu disse, né, aquela dor, a saudade, ela fica. Às vezes eu sinto vontade de chorar. A lembrança dele. E hoje eu agradeço a Deus por Deus ter me dado essa oportunidade de eu ficar com ele. Eu agradeço a Deus por Deus ter dado essa oportunidade. E que a gente não pode, assim, eu tenho assim comigo, assim, depois que Deus falou muito assim comigo, porque assim, se eu viver triste, chorando, isso não vai resolver. Não muda a situação. Se eu viver amargurada com as pessoas, isso não vai resolver. Não vai trazer meu filho de volta. Não vai. Então eu comecei a sentir mais alegre. Comecei a fazer o meu trabalho na igreja, com as crianças, eu fazia os eventos com as crianças. Comecei a fazer o curso lá na igreja do TQ para trabalhar com as crianças. E, curso para ser obreira, assim, comecei a me envolver mais na obra de Deus, assim, eu, meu marido, junto com a minha filha. Então, a gente fazia sempre o trabalho de Deus, a obra de Deus nós fazíamos juntos.
a gente ia junto para a igreja. E fui indo assim, eu fui mudando a minha vida, né? Daí o meu marido disse assim, e foi tempo, não foi de uma hora para outra que eu fui curada. Foi mais acho que a minha filha tinha uns 3 aninhos, que tinha aqueles altos e baixos. Pior foi até 1 ano, mas tinha aquelas altas e baixas. Assim, e assim, foi uma transformação assim, que eu desejo para qualquer um. Assim. Desejo assim, para pessoas da minha família sentir essa presença de Deus que eu sinto hoje. É tão bom sentir a presença de Deus. É tão bom quando você sofre um baque tão grande na tua vida, você sentir que Deus está ali do teu lado, como eu senti. É tão maravilhoso assim, que eu quero isso para meus amigos, eu quero isso para as pessoas, eu quero para a minha família. Isso também. É esclarecer isso aí, porque senão alguém pode dizer que você está desejando uma situação que aconteceu com o teu filho. Não, você está desejando a presença de Deus. A presença de Deus, assim, que eles possam sentir essa presença de Deus, essa alegria de servir a Deus. Não o mal que aconteceu, mas a presença de Deus. Isso, porque isso eu não desejo para ninguém. Foi o que eu passei, assim. Eu acho que, não sei, eu acho que a pior dor é a dor de uma mãe perder um filho. Eu acho. Não sei, porque eu não sei as outras dores, né? A gente não sabe. Mas foi a pior dor que eu passei. Foi eu perder meu filho. Eu saber que no outro dia eu não ia mais ver meu filho. Mas Deus foi me renovando. Foi me mudando. Daí no meu trabalho, ele já falava diferente, já dizia: nossa, mas você é alegre, você nem parece que perdeu um filho. Eu falei assim, eu perdi, mas só Deus sabe, e Ele transformou a minha vida. É claro que é uma situação que a gente nunca deseja para ninguém, nunca quer, mas olhando pelo lado espiritual, você não perdeu ele, porque quando você chegar na glória, você vai encontrá-lo. Verdade. Então Ele está lá te esperando. E eu assim, eu não sou, né, a gente é ser humano, a gente não é perfeita, eu não sou perfeita, mas eu tento assim, fazer o máximo possível para fazer as coisas certas, para fazer a obra de Deus, né? Para, como eu falei, né, para que as pessoas sintam esse amor, né, de Deus, sintam essa alegria que eu sinto de servir a Deus. Sinto, né, essa mão que Ele estendeu para mim. Porque às vezes o inimigo coloca mesmo, que Deus, foi Deus que quis, por que Deus não podia fazer isso? Só que Deus é Deus, né? O inimigo sempre usa dos nossos problemas para tentar nos voltar contra Deus, para fazer com que a gente acuse Deus como você tinha acusado, né? Então, até para quem está nos assistindo, eu digo assim: se você de repente está passando por uma situação dessa, ouça o testemunho da irmã, leve a sério o que ela está falando, porque Jesus transforma. Jesus arranca a dor do coração. Quem sabe se diga: essa dor nunca vai sair de mim. Mas Jesus é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode te fazer uma nova pessoa. A palavra do Senhor diz: as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ele pode fazer na tua vida. Se você de repente está numa situação assim, que você perdeu alguém que você muito amava, ou se você está numa situação de depressão, né? Creia em Jesus. Ele pode todas as coisas. Ele vai te ajudar. Basta você clamar, você pedir para Ele: me ajuda, Senhor. E Ele vai te ajudar, né? Então é uma situação que, misericórdia, né? É muito difícil mesmo de passar. E graças a Deus, porque você está bem hoje, né? Como você falou, a saudade fica. Mas Jesus transformou a tua vida. Te deu uma filha linda, né? Está aí sempre do teu lado. Então, graças a Deus pela vida dela. E graças a Deus porque Jesus arrancou, podemos dizer essa palavra, que Ele arrancou de dentro do teu coração essa dor. Arrancou. E assim, ó, não foi de uma hora para outra. Porque às vezes tem pessoas que querem a bênção de um dia para o outro. De imediato. Não foi. Não foi de um ano para o outro. Foi muito tempo. Foi muito tempo, mas chegou aquele momento que eu senti realmente
que Deus tinha me renovado. Eu gostaria que agora você deixasse uma palavra para você mesmo, para quem está nos assistindo. Uma palavra para animar essa pessoa que de repente está passando pelo que você já passou. Assim, eu sei que não é fácil para quem é mãe, que cuida com o seu filho com o maior carinho, com o maior amor. Não é fácil, de repente, você ver uma situação assim, né? Porque muitas vezes o filho da gente está doente e a gente quer, às vezes, estar sentindo aquela dor que ele está sentindo. Para mim foi tão difícil deixar o meu filho no hospital à noite, eu nunca deixava ele sozinho. Mas tudo isso, né, Deus tem um propósito na vida da gente. E que a gente está aqui de passagem, a gente não vai ficar aqui. Nós estamos aqui de passagem. E se a gente perder um filho, Deus vai colocar no nosso coração um renovo, um amor, que a gente vai saber lidar com essa situação. Não desista. Não desista da vida. Porque tenho certeza que não é isso que Deus quer pra gente. E Deus sabe todas as coisas. Hoje eu entendo que Ele sabe todas as coisas. Então você que nos assistiu, muito obrigada por ter assistido esse nosso vídeo, ouvido o testemunho da irmã. E fique firme com o Senhor Jesus. Não desista, como a irmã falou, não desista. O inimigo quer que você desista, o inimigo quer que você se entregue, que você morra. Mas Jesus quer te dar vida e vida com abundância. Então Deus te abençoe, muito obrigada. E te convido a assinar o nosso canal da Banda Seres no YouTube. Então muito obrigada por você ter assistido nossos vídeos. Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus.